Podcast. Olá, bem-vindo a mais um podcast da Triotécnica, o nosso Pode Contar Mais Café. Estamos aqui hoje com o Josimar, né, que é sócio da Triotécnica, eu, Marco Sanches, sócio da Triotécnica também, sou especialista em finanças e vamos falar um pouco hoje abordar alguns casos práticos, alguns cases que nós tivemos ao longo aqui da nossa experiência, né, enquanto empresa, em relação à recuperação tributária, especificamente nos cases de equiparação hospitalar de clínicas médicas. É isso, Josmar? Boa tarde, bom dia ou boa noite, depende da hora que você vai estar ouvindo ou vendo este podcast. É sobre isso mesmo. A gente vai tentar fazer aqui uma conversa um pouco mais tranquila, menos técnica, sobre as problemáticas, dificuldades e aquilo que a gente também tem de aprendizado. Então, às vezes, é importante porque o médico, às vezes, desconhece a própria rotina que é burocrática, mas que, de repente, faz ele deixar aí um carro premium todo ano para o Estado e nem sabe por quê. Exato. Quando o Josmar fala das dificuldades, né, a gente, quando inicia um projeto ou chega até uma clínica médica especificamente, às vezes, no primeiro momento, quando você olha as informações, você pensa, olha, isso aqui não vai dar em nada, né? E às vezes a maioria tem esse pensamento, né? Mas a própria experiência nos prova o contrário, né? Hoje, cada vez mais, e por conta da nossa especialidade ou especialização no tema, a gente entende que a questão primeira, que é a informação, ela nem sempre é uma dificuldade. Ou melhor, é uma dificuldade, mas ela é superada. Basta nós entendermos e termos um pouco ali de discernimento junto a essa operação, ou a operação da clínica, junto ao médico, ao gestor, que é possível a gente superar essa barreira sim. A barreira, às vezes, ela é criada por um próprio envolvimento, né? Assim, o médico, ele é uma pessoa que é engraçado, né? Você fala assim, trabalha enquanto eles dormem, né? E para um médico isso soa até meio esquisito, porque você imagina, o cara tá lá no plantão trabalhando e aí alguém vai falar isso para ele, ele vive a trabalhar. E é um profissional que ele tem um nível de exigência absurdo. A gente erra uma declaração, vai lá, retifica. E o cara, se erra uma cirurgia, erra uma prescrição, o que ele faz? Ele não tem muita solução. Só que essa percepção de si próprio, ele transfere para as pessoas que trabalham com ele. Só que o negócio não é bem assim. Ele não tem essa desconfiança, não tem essa coisa, porque ele está certo em entregar ali o trabalho dele para alguém de confiança fazer. E ele percebe que com a maneira que ele conduz a vida dele com relação ao trabalho dele, ele espera que as pessoas também o façam. Só que tem detalhes que são específicos da própria atividade, no caso administrativa, e que às vezes o médico não tem essa percepção. E aí que vem a gente com a nossa expertise, e quando pega algo numa primeira camada, a gente vai um pouco mais profundo para entender e explorar a situação. E a gente sempre aprofunda e sempre sai um ouro daquele negócio. Isso que é engraçado. Justamente, com esse aprofundamento, você consegue extrair ali uma informação que teoricamente estaria descartada e que talvez o médico ali ou sua clínica pudesse não se beneficiar daquela, né, dessa recuperação ou esses tributos pagos, geralmente a maior, por conta de uma informação que no passado, outrora, era de uma forma e hoje existe a possibilidade de ser diferente. Então, dentro da equiparação hospitalar, né, como a gente pode, na maioria dos tributos federais, quando a gente fala de se recuperar algo que foi pago a maior ou indevidamente, nós podemos voltar os 5 anos. Só que imagine você voltar 5 anos numa informação ou resgatar o histórico de uma informação de 5 anos atrás. Então, assim, isso demanda uma certa ali, como diz, uma experiência
de forma com que a gente possa fazer a pergunta correta para aquele médico, aquele profissional, ou até mesmo para o seu contador, né, que geralmente ele já conta com o apoio de um contador, para que a gente possa resgatar essa informação. Por que é importante frisar essa questão da informação? Porque ela que vai garantir ali uma robustez ou uma segurança jurídica ou tributária para o médico, né? Justamente porque se um dia, no momento que essa recuperação ou esse levantamento desses créditos venha, porventura, a ser questionados pela Receita Federal, nós temos ali todo o embasamento que vai ser necessário para mostrar para a Receita Federal que não foi algo leviano ou infundado. Na verdade, a gente quando fala disso, de restabelecer a situação tributária da clínica, você tem que prestar atenção que isso não é feito de uma forma aleatória. Existe aí o benefício fiscal, ele é devidamente interpretado e, de repente, você encontra uma obstrução ali naquele processo e você tem que trabalhar ela. Não adianta você falar, não, está tudo certo e isso aqui é desse jeito. São desafios que você encontra na consecução, na execução do trabalho administrativo. E, às vezes, num primeiro momento, o que é muito comum é a pessoa que assessora tributariamente esse profissional de saúde, ele não tem expertise ou ele não tem a profundidade de ir no detalhe. Porque quando você vai fazer um trabalho de restabelecer e colocar o benefício fiscal em prática, você tem que conversar com o médico. Existe uma lista gigante de procedimentos e de atividades médicas que, às vezes, uma nota fiscal não traduz isso. Ela está lá, serviços médicos. Então, você tem que ir mais além, aprofundar, explorar, fazer uma perfeita anamnese dessa situação para você conseguir extrair a informação correta. Então, é aquela consulta que tem que ter. Com a nossa experiência, a gente já tem essa percepção de quais são as atividades. Uhum. Mas vou dar um exemplo muito claro, por exemplo. Um exemplo muito claro, por exemplo, é meio esquisito. Mas vamos lá. A gente estava conversando num preliminarmente uma vez com uma pediatra. E quando você pensa, fala, pediatria, 90% é consulta. Talvez nem sei qual o tipo de procedimento que um pediatra possa fazer que esteja na lista. E olha que interessante, se você for explorar mesmo, existe na legislação, lá desde 1993, a obrigatoriedade de um pediatra presente no parto. Sim. Então isso é uma equiparação hospitalar. E é a atividade de maior valor agregado que o médico pediatra tem. E aí você pode estender isso. Um plantonista tem equiparação hospitalar? Com certeza, provavelmente o clínico geral, até a parte do intestino, estômago ali, ele pode trabalhar com algum apendicite, alguma coisa, um procedimento mais corriqueiro, que não requer especialização. E aí você pega o plantonista e ele tem equiparação. Então, essa função de a gente explorar a atividade, fazer um diagnóstico correto, é essencial. Sem essa função preliminar, você não consegue aprofundar e explorar os documentos e a possibilidade da equiparação hospitalar. E convenhamos, né? Deixar aí para o fisco 100, 200 mil, a viagem da família, a troca do carro, aquilo que você está sonhando. Você trabalha igual um cavalo, no plantão, na emergência, você está ali dando o seu sangue, literalmente, e aí o fruto do seu trabalho está sendo ali... Está tendo hemorragia tributária porque você não consegue estancar isso. Isso é importante, até trazendo alguns números para vocês aqui, de um ou dois casos que nós fizemos. Quando a gente olha para o resultado final, e olha que eu estou falando, assim, esses dois casos, estou falando de clínicas ali com faturamento aproximadamente entre 1.200.000, 1.600.000, considerando um período de 2 anos. No final, quando é feito toda essa recuperação tributária, a gente está falando ali numa média
de um desencargo, vamos chamar assim, de 55%. O que é isso? Em cima de um valor, se você imaginar que ao longo desse período essas empresas pagaram em torno ali de entre imposto de renda e contribuição social, em torno de R$100 mil nesse período, a gente está falando que ao final ela deveria ter pago em torno de R$45 mil. Ou seja, tem uma economia, tem um dinheiro a ser recuperado de R$55 mil num período de 2 anos. Não é pouco dinheiro. É isso que o Josmar falou. Isso, se a gente for comparar em termos práticos, isso contribui ali para uma viagem que você quer fazer, o equipamento, para o equipamento que você quer comprar para melhorar a performance ou a prestação do seu serviço no seu consultório, né? Então, há recursos que estão ali, né, de certa forma, perdidos e que há a possibilidade de ser recuperado, né? O médico, né, bate tanto assim, eu acho que o Josmar comentou, né, trabalha tanto, né, praticamente dia e noite, às vezes, em locais diferentes e pensando numa forma de como aumentar o seu lucro, né, o seu faturamento no sentido de como aumentar o seu rendimento? Está aqui, é uma oportunidade de aumentar o seu rendimento. Se você não precisa fazer nenhum tipo de investimento ou melhoria na sua clínica, esse valor você recupera. Ele vem para você em forma de distribuição de lucros. Isso me chama muita atenção quando você fala isso, porque aí a gente tem que se sensibilizar. Às vezes a pessoa tem um sonho, quer viajar, quer dar um presente para o filho, e falar, o que eu vou fazer esse ano para que eu possa conseguir atingir esse objetivo. Vamos imaginar que é viajar com a família no final do ano. Vou trabalhar mais. E a pessoa vai trabalhar mais, vai produzir mais, vai ter mais sangria, mais hemorragia de tributo, e às vezes não precisaria fazer tanto esforço, se sacrificar tanto, comprometer a saúde, comprometer o tempo com a família, porque você consegue, fazendo a mesma coisa, buscar um benefício passado, restabelecer uma condição que era ruim, você restabelece para uma condição boa, e é muito melhor. Porque, por exemplo, nesse caso que você citou, você acabou não aprofundando, a pessoa restabeleceu tudo aquilo que ela pagou, exato, indevidamente. Então, se ela pagava 10, ela vai começar a pagar 3. E com o excedente, ela vai ficar quase 2 anos sem pagar imposto. Exato. Então, assim, para que você vai se matar, se entregar, né? Se exaurir a força todinha, né? Numa situação para trazer, às vezes, um benefício para a família, quando você já fez isso, e isso foi sugado, foi obstruído lá atrás, e você pode pegar de volta de forma muito simples, inclusive. E além disso, né, você comentou que com esse crédito você tem a possibilidade de ficar praticamente 2 anos sem desembolsar recursos para pagar os seus impostos vincendos. Mas existe um outro ponto, que isso é importante frisar, que a partir do momento que nós trazemos ali esse benefício, a partir desse momento para frente, toda a sua apuração começa a seguir essa metodologia, esses critérios. Então é o seguinte, a partir de agora, você que tem uma clínica, você tem condições de obter essa economia até quando a sua empresa existir, até quando ela estiver em operação, porque a gente, quando aplica a equiparação hospitalar, ela não se resume somente ao passado, e sim é um benefício que está na lei, que se aplica, implantado, que se aplica ali a toda a operação, né, enquanto a sua empresa estiver operacional. Então, e mesmo quando parar. Porque você vai lembrar de um caso muito específico de uma atividade de saúde, implante capilar, em que a pessoa, em dado momento, a gente tinha constituído o benefício e, por uma questão societária, cada um foi para o seu lado e, na hora da divisão da sociedade, da extinção, o valor volta para a pessoa física. Exato. Então, aquele benefício que outrora você não pegou,
Você não perde. Você não perde. Você vai falar assim, olha, estou encerrando a empresa, aí tem todo um critério que você estabelece, mas a empresa foi encerrada e dinheiro foi para conta da pessoa física. Exato. É um haver que a pessoa jurídica tem em relação ao sócio. Então, quer dizer, última forma, é um haver que o sócio tem em relação à pessoa jurídica. Foi pago lá atrás, tem todo um procedimento para fazer, que não é nada complexo, não é uma cirurgia do coração, não é uma cirurgia neurológica, é um negócio muito mais simples e que você, com alguns passos que você segue, você garante aquele benefício de volta na conta do médico, mesmo que a sociedade tenha sido encerrada. Olha que maluco. Existe outras questões que, às vezes, como a gente fala, por uma má orientação ou falta de informação, né, para você chegar nesse ponto de ter a sua recuperação tributária concretizada sob a luz aí da equiparação hospitalar, existem alguns critérios, né? Um deles principal é que a empresa esteja estabelecida sobre a condição de sociedade empresária e não sociedade simples. Nós estamos vendo, assim, em alguns casos que tem chegado até nós, que a pessoa tem lá um movimento significativo de faturamento, que há procedimentos realizados nesse faturamento, porém, existe, por conta da constituição da empresa, você esbarra numa questão de como recuperar isso. Vamos explicar de uma forma mais fácil, desculpa interromper, mas para a gente não alongar. Sociedade empresária é uma sociedade que basicamente tem um registro na junta, e a sociedade, da outra forma, que é constituída a sociedade simples, é de cartório. E como é que o Marco está falando exatamente isso. Existe uma possibilidade de uma determinada clínica recuperar quase R$500 mil, 400 mil original, só que aí a forma da constituição dela não alcança os critérios. Então, existe uma discussão agora que ela vai ser judicial para poder convencer ou não. Aí é o juiz que vai determinar essa questão. Mas você percebe que, às vezes, na hora que você dá a certidão de nascimento de uma empresa, você olha um benefício, às vezes a pessoa quer um benefício de 5%, 2%. Normalmente, saúde é um benefício de 2% nos municípios, é um ISS de 2%. Para economizar 2%, a pessoa joga 10% fora. É isso que fica então, assim. Esse era o ponto que eu queria chegar. Quando eu falo da falta de informação ou má orientação, né? Quando você começa ali qualquer constituição de empresa, você tem que investigar, ou melhor, a pessoa que vai fazer a abertura da sua empresa, ela tem que ter um papel investigativo para, já nesse momento, entender qual que é a melhor solução. Se você vai ser um médico, que você tem lá uma formação, uma especialidade em ortopedia, por exemplo, né? A ortopedia, basicamente, existe sempre procedimentos a ser realizados. Logo, sendo procedimentos, tá sujeito ao benefício da equiparação hospitalar. Então, em hipótese alguma, eu poderia sugerir para essa empresa uma abertura, uma constituição sob a forma de sociedade simples. E sim, sociedade empresária, porque ela, sendo simples, ela não teria o benefício da equiparação hospitalar. Aqui já começa, né, aquela história, né? Consultoria, a história do planejamento tributário. Às vezes pergunta assim, mas planejamento tributário não é só para quando a empresa tá em funcionamento? Negativo. Planejamento tributário já inicia no nascimento. Antes de ter o CNPJ, antes de você parir a empresa, antes de você gerar a empresa, constituir uma pessoa jurídica, exato, você já tem que saber qual é a atividade delas, não ostentar coisas demais ali que vai te prejudicar. O que eu digo? Você fazer um penduricalho de atividades que você não executa e que de repente te compromete. Por exemplo, um psicólogo, ele pode ter uma atividade boa de educação e de repente vender mais cursos que atender psicólogo. A gente tem isso caso. E a pessoa colocou isso de uma forma bagunçada, vamos falar assim, e para desfazer isso, é um nozinho que leva um tempo, porque para você observar o benefício fiscal, para psicólogo não existe benefício fiscal, mas existe um enquadramento favorável. Você tem que olhar isso. Qual é o enquadramento para uma atividade e qual é o enquadramento para outra. E aí você consegue ter essa mensuração e uma eficácia tributária. Se você não olhar isso,
Quando você vai fazer no desenrolar da atividade da profissional, não deu muito certo. Aí você tem que desconstruir todo um processo e restabelecer uma outra condição tributária para essa situação. Por exemplo, no caso, fisioterapia, por exemplo. A depender do volume de faturamento, a gente sabe que muito fisioterapeuta trabalha em outras clínicas e recebe um valor. Então, existe o repasse. Como tributar isso? Como tratar isso? Você vai ganhar quanto? Qual a sua perspectiva de escalonar esses atendimentos? Então, tudo isso tem que ser respondido, às vezes, antes, para você planejar. Porque, por exemplo, fisioterapia também é algo que ninguém imagina que tem, mas tem. Que tem. Tem benefício fiscal. Então, as pessoas acham que... Então, não é uma regra geral. É como se fosse uma consulta mesmo. Você vai para o médico, você vem para o especialista tributário, ele faz uma avaliação, faz uma diagnose de você, puxa uma anamnese inicial e começa a pedir algumas informações. Se você vai constituir a empresa, é mais informação de direcionamento. Se você já tem empresa constituída, é de procedimento. E esses procedimentos, voltamos então naquele primeiro ponto. Por exemplo, a nota fiscal que foi emitida para uma dada situação, tinha um valor lá de R$50 mil. Cara, uma nota de R$50 mil provavelmente não é só consulta de um único médico. Como é que você trabalha essa informação para que você use o benefício? Aí você tem que chamar um especialista, que é o cirurgião da tributação, que somos nós, e vamos esmiuçar aquilo e decupar essa informação para você. E é muito possível que o primeiro obstáculo que você vai encontrar é o próprio profissional que faz aquela conta daquela clínica. Porque é o costume. Não dá para fazer. A gente escuta muito, não dá para fazer. E a gente não aceita não como resposta. Essa é a primeira coisa que a gente já rechaça. Não existe não como resposta. Vamos explorar esse negócio. E o outro ponto, né, nesse exemplo de uma nota de 50 mil, quando você... existe um relatório auxiliar. Tem que haver um relatório auxiliar. Como que você emite uma nota de 50 mil assim, sem ter uma composição? Geralmente, acontece muito, e isso é frequente, de que para você emitir uma única nota, ela é a composição de vários procedimentos, de várias consultas, de vários procedimentos. Então, com base nesse relatório, é importantíssimo que a gente tenha acesso a esse relatório e cabe a nós ali solicitar essa informação, porque quem vai se deparar com essa situação somos nós. Então, nós temos que orientar e esclarecer para o médico ali a importância de ter esse relatório para que a gente possa compor o valor daquela nota. Porque nem tudo tem o benefício da equiparação. Falo isso porque o benefício ele é estendido somente aos procedimentos. Consultas não entra. Por isso da necessidade da separação e segregação para que não tenhamos problemas no futuro. E isso é uma coisa que você reporta e que, por exemplo, é o princípio da materialidade. A gente consegue evidenciar tudo de uma forma muito clara para dar a segurança necessária, que a segurança que o médico coloca na atividade dele, o profissional de contabilidade que vai fazer isso tem que dar essa segurança. E, às vezes, eu fico triste quando acontece isso, é que você encontra gente no mercado que coloca um obstáculo, às vezes absurdo, em algo que pode ser resolvido. E a gente acaba tendo que educar o profissional que vai executar aquela tarefa, seja ele da contabilidade, ou seja ele o profissional que trabalha com o médico, ali o seu administrativo, para que ele faça o procedimento adequado. Então, a gente encontra essas barreiras também. A pessoa não aceita, eu acho, isso é o cúmulo, né? Não aceita uma vantagem tributária porque ela não enxerga. Ela sempre fez de uma forma e aquela forma de fazer medicina de 1960 acabou. Da mesma forma que o profissional contábil ou profissional, ele tem que estar atualizado. E às vezes a objeção é justamente não dá para fazer. E como é que você resolve essa questão? Aí a gente entra com outro processo educativo dentro da contabilidade, dentro do processo, às vezes, de emissão de nota administrativa da própria clínica, mudando alguns ritos ali dentro, porque, convenhamos, não dá para deixar algo
que é o sangue de uma empresa, o fruto do trabalho, o resultado de um trabalho, de um esforço absurdo, por conta de um procedimento que às vezes é muito mais mental da pessoa ali, não, uma objeção mais de postura, uma birra, né, que a pessoa tem de fazer alguma coisa, do que realmente colocar aquilo em prática. Porque a mudança gera o desconforto. O desconforto da pessoa. Poxa, mas eu sempre fiz assim. Mas, cara, é oneroso e tá errado. Eu posso fazer da forma mais benéfica, vai dar um pouco mais de trabalho, mas olha o resultado desse negócio aqui. Então, a gente tem que prestar atenção nisso e trabalhar com essas pessoas também. Muitas vezes mais com essas do que com o próprio médico, que, como eu disse, ele é um profissional de extrema confiança, extrema competência, ele não pode errar e ele confia naquelas pessoas que estão trabalhando com ele. Ele reflete, né? Ele tem a percepção, essa mesma percepção do trabalho que ele executa para os demais, e nem sempre acontece. Eu chamo a atenção aqui, né, para você que está nos ouvindo aqui agora, principalmente o médico, o proprietário de clínica, que se você tem uma situação semelhante a essa que nós estamos falando, ou mesmo que não, fique atento, né? Se você está pagando ou não sabe quanto você está pagando de carga tributária ou quanto está pagando de tributo, consulte um especialista, porque sendo você clínica, na maioria dos casos, vou chamar aqui de 90% dos casos, você tem um benefício da equiparação hospitalar. Você sendo uma sociedade empresária, ou seja, uma empresa registrada na junta comercial, você realizando procedimentos médicos, né? Um exame, uma cirurgia, algo do tipo, você tem o benefício da equiparação hospitalar, né? Então, fique atento. Caso você se depare com essa situação ou se veja nessa situação que a gente acabou de falar, e nos procure, nos envie uma mensagem, fique atento, porque você está deixando o dinheiro na mesa, está deixando de estar pagando ou melhor, jogando dinheiro fora, né? Porque essa recuperação, você tem o direito de buscar os 5 anos e se beneficiar daqui para frente. Esse é o último recado. Eu fico sempre mais contundente, porque a gente vê muita coisa que poderia ser de uma forma e não está sendo. E o profissional trabalha demais, se esforça demais, e sempre como eu trabalho mais, mas e de repente o esforço vai valer a pena? Vai valer eu deixar mais horas, menos horas com a minha família, no caso, mais horas de trabalho, mais horas de plantão, mais emergência, mais procedimento, e às vezes você faz mais e sangra mais. E você, de repente, você pode fazer mais e aumentar a eficiência. Mas, na verdade, o que a gente quer é que você faça a coisa na melhor performance possível. Otimizando o resultado. Otimizando o resultado. Você vai conseguir melhorar, trocar o seu carro, de repente, sem fazer aquele esforço que você acha que deveria fazer. E às vezes você não tem nem horas para fazer isso. E, na verdade, uma situação importante. Você pode o seguinte: trabalhar a mesma quantidade de horas que você trabalha hoje, porém com resultado melhor. Exatamente. É esse o ponto. E nós aqui da Triotécnica, né, eu acho que o nosso intuito aqui é trazer também uma informação, né? Isso que a gente está fazendo aqui é para você que está na correria do dia a dia, está desinformado, ou essa informação não chega até você de forma clara. Então, existe sim possibilidades de você aumentar o seu lucro da sua empresa com formas legais, nada que é inventado, nada que é do além. Existe sim, tudo isso que a gente acabou de falar é com base na legislação vigente. Então, fique atento, olhe para o seu negócio, veja, se informe, veja se você não está pagando imposto a mais. Tenha sempre assim a curiosidade de saber qual é a sua alíquota, né, tributária. Essa sensação de estar pagando imposto a mais é comum da gente aqui que vive no estado brasileiro. E a gente às vezes fala, pô, eu estou pagando, mas
será que não dá para melhorar? Não dá para mudar alguma coisa? E aí não importa o tamanho. Se é um plantonista, se é um fisioterapeuta, não importa o tamanho. Se você começar a olhar com cuidado para esse lugar, para essa situação, ou delegar para alguém que consiga, que é especialista nisso, porque às vezes é aquele negócio, eu vou no clínico geral, aí tem ali de bar, indústria e de repente tem algum profissional de saúde ali no meio. Esse profissional que te atende, ele não é tão especializado. Ele não é igual a um cirurgião. Você não vai procurar um clínico geral quando você tem que fazer uma cirurgia do coração, quando você tem que medir a pressão, quando você tem que mudar alguma coisa. Quando você está com problema no rim, você vai no nefrologista. Então, você não... A mesma coisa é quando você tem uma questão tributária. Às vezes, o clínico geral não te atende. E cuidado, às vezes a clínica especializada também, o profissional especializado, como nos médicos e como muitas situações, ele atende por atacado. E a gente já viu casos aqui em que as empresas médicas que estavam em lugares grandes, especializados em clínica médica, na revisão tributária, olha para você ver como é que é importante o diagnóstico. Acho que a gente tem que lembrar isso aqui. A gente tem um caso em que a empresa fez o diagnóstico, colocou a equiparação tributária no ar, começou a funcionar. Maravilha, ela começou a pagar menos. Aí chegou, Josimar, tem um passado lá que não conseguiram resgatar. E como a gente disse, eu não aceito não como resposta. A gente não aceita não. Aqui na Triotécnica, por quê? Começamos a especular, aprofundar, né? A aprofundar. Nós descobrimos um bônus e um problema. Então, assim, nós descobrimos por que não tinha sido feito. Talvez a causa por não ter sido feita é porque havia um problema ali. Então, a pessoa tinha uma doença silenciosa na parte estrutural dela, na parte administrativa, que ela desconhecia. E aí ela veio perguntar para a gente qual era a solução para tudo aquilo e a gente apontou a solução. Então, o diagnóstico de equiparação hospitalar não serve só para pegar dinheiro de volta, serve para você, às vezes, saber em que solo você está pisando, qual é a doença silenciosa que eu tenho ali na minha clínica e que, de repente, não foi revelada. Então, é muito mais do que você só olhar o benefício. Às vezes, tem que descobrir como tratar os problemas que você identifica em função do diagnóstico que você faz. Da mesma forma quando a gente regularmente e anualmente faz o check-up, esse diagnóstico tributário também é importante para as empresas, porque você vai tirar ali realmente, fazer uma checagem se tudo que está acontecendo, se está nos conformes, né? Então, se você não fez um diagnóstico tributário da sua empresa até hoje, faça um. Faça um. Tá certo? Ele é muito importante, assim como um check-up anual, de repente fazer um check-up bienal dos impostos, você vai talvez levantar situações que lá na frente pode ser uma doença silenciosa, uma doença tributária, uma questão administrativa. Que você descobre e consegue tratar e eliminar com antecedência. Então, o diagnóstico é bom para você recuperar, restabelecer condição tributária melhor, e também para você descobrir, eventualmente, foi só um caso nesses 4, 5 anos de trabalho aqui, que nós tivemos um acesso a uma informação ruim. Mas, ao mesmo tempo, que bom que foi descoberto e que bom que dá para tomar alguns... Dá para tratar. Tudo tem tratamento, essa é a questão. Bom, então era isso que a gente ia trazer para vocês hoje, né? Falando sobre os cases, os casos práticos ali da equiparação hospitalar. Trazer essa informação também, né? Que o papel nosso do podcast é informativo, além de tudo. E agradecer a companhia de vocês e convidar para assistir os nossos podcasts. Já tem vários ali no canal do YouTube. Convidar vocês a se inscreverem nas nossas redes sociais e nos acompanharem. Até a próxima. Até a próxima. Um abraço. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Um bate-papo descontraído com muita informação de qualidade. Esse é nosso podcast. Pode contar mais café. Pode contar mais café.